Olá, boa noite a todos. Aqui quem vos fala é o narrador clássico. E no vídeo de hoje vou falar para vocês, vou contar na verdade sobre um assunto, né, que o pessoal tá me pedindo aqui faz tempo, no grupo lá do canal no WhatsApp, no Instagram, em todo canto, que é sobre o vilarejo dos imortais, como é que são esses vilarejos e como é que isso foi construído, como é que eles vivem, como é que eles se escondem da tecnologia. Eu vou conversar sobre isso com vocês. Então você que é novo no canal, não é inscrito, já vai se inscrevendo, deixa o like aí. Compartilhe o vídeo com seus amigos que gostam desse assunto voltado ao terror e ao sobrenatural. E ajuda aqui o narrador a bater os 5.000 inscritos. Estamos quase chegando nos 1.400, tá? Vamos bater aí essa meta acho que até o final da semana. E também, se você gosta desse meu trabalho, considere virar membro aí. São apenas R$ 8 por mês. Ninguém vai virar mendigo por assinar este canal. Agora, sem enrolação, sem mais merchans, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Pessoal, em algum lugar do mundo, né, longe das grandes cidades e das luzes brilhantes das metrópoles, existe um vilarejo onde o tempo simplesmente não passa, tá? Lá, os habitantes não envelhecem e também não morrem. Eles são imortais. Mas o que parece ser uma bênção pode, na verdade, ser uma maldição. Nesse vídeo eu vou desvendar os segredos, né, do vilarejo dos imortais. Como eu estava falando aqui para vocês na introdução do vídeo, que nada mais é que um lugar que desafia as leis da natureza e da ciência, onde seres humanos vivem em isolamento, fora da realidade da sociedade moderna. Pois é. Por séculos, esse vilarejo permaneceu escondido do mundo inteiro, como uma lenda, um conto murmurante contado ao redor das fogueiras por aqueles que, por um acaso, se depararam com ele. Aqueles que vivem lá, chamados de imortais biológicos, grava bem isso aí, têm o dom da vida eterna. Mas como veremos, esse dom, ele não vem sem seus custos, como eu sempre falo aqui nesse canal, nada vem de graça. Em registros históricos, foram encontrados indícios da existência de pessoas que jamais envelheceram, como se o tempo tivesse se recusado a marcá-los. Mas quem são essas pessoas, afinal? Como elas conseguiram escapar do ciclo natural da vida? Como elas vivem entre nós, sem que o mundo moderno desconfie do seu segredo? Pois é. Nos próximos minutos, eu vou tentar aqui entender o que está por trás desse fenômeno e como essas pessoas conseguem se manter entre nós, vivendo um ciclo sem fim. Mas para isso, precisamos voltar um pouco no tempo. Agora, pessoal, para vocês entenderem toda essa questão, vamos falar sobre as origens do vilarejo e da imortalidade, como foi que isso começou, tá? Presta bem atenção nisso. A história da imortalidade, ela começa muitos séculos atrás, com práticas alquímicas e o estudo de plantas e substâncias raras usadas por sociedades secretas que buscavam alcançar a vida eterna. Essas práticas eram feitas em segredo, longe da observação dos olhos da igreja ou das autoridades da época. Era um conhecimento guardado por poucos, um segredo ancestral que atravessava gerações. Relatos históricos sugerem que no século XV, Idade das Trevas, frisa bem isso, um grupo de alquimistas liderados por um homem misterioso conhecido apenas como O Mestre, descobriu uma fórmula que parecia desafiar as leis da natureza. Eles chamaram essa fórmula de Elixir da Vida Eterna. Após anos de experimentos e tentativas, eles conseguiram estabilizar um composto que, ao ser ingerido, parava o envelhecimento das células e interrompia o processo natural de morte. Pois é, o que muitos conheceram como pedra filosofal, tá? Esse composto, ele era composto, no caso, por elementos raros, de difícil acesso, e que, segundo as lendas, só poderiam ser encontrados em locais remotos e quase inacessíveis aí ao ser humano.
Mas o segredo ele não ficou restrito aos alquimistas apenas. Logo, um pequeno grupo de pessoas, provavelmente cientistas e outros estudiosos da época, descobriram a fórmula e começaram também a utilizá-la. Aí isso começou a espalhar pelo mundo todo. Foi assim que no início, né, um pequeno vilarejo começou a ser formado, coisa bem simples, bem simplória mesmo. Pessoas de diferentes partes do mundo se reuniram ali, unidas pela promessa de uma vida sem fim. Contudo, essa promessa ela não veio sem dificuldades, tá? A imortalidade não era perfeita. O efeito da fórmula, embora potente, não era completamente estável e causava, em alguns casos, efeitos colaterais completamente inesperados, tá? Prestem bem atenção nesse detalhe. Esses efeitos colaterais, eles não eram amplamente discutidos fora do vilarejo, mas relatos indicam que, à medida que o tempo passava, algumas pessoas que haviam tomado o elixir começaram a apresentar sinais de deteriorização mental. As pessoas começaram a ficar com o seu cérebro com sequelas, né? Deteriorando aí a sua mente. A mente humana, incapaz de suportar uma vida que não acaba, começava a entrar em colapso, coisa que eu já comentei aqui nos vídeos falando a respeito do vampirismo, a respeito também da imortalidade biológica, que é o que está sendo tratado aqui nesse vídeo, e de como isso afeta o psicológico. O pessoal simplesmente não pensa, só pensa no corpo, o corpo não envelhece, meus olhos não envelhecem, não sei o quê, mas esquece que a mente ela envelhece também, que ela sofre com isso, tá? Agora falando mais sobre a vida dos imortais no mundo moderno, porque muita gente tem essa dúvida, né? Eu recebo muitos comentários sobre isso. O pessoal questionando, narrador, como é que essa galera vive hoje em dia? Ninguém vê, não tem câmera para todo lado e tal. Vamos entender isso com calma. Hoje, os imortais ainda vivem entre nós, tá? Mas suas vidas são completamente diferentes da nossa, completamente, tá? No mundo moderno atual, onde a tecnologia avança e as mudanças sociais são constantes, os imortais eles precisam se adaptar rapidamente, mudando suas identidades e mantendo-se ocultos de todo mundo para evitar represálias. Eles não podem viver abertamente, pois, caso contrário, seus segredos seriam expostos e suas existências seriam questionadas e eles seriam caçados, como já aconteceu antes, tá? Os imortais modernos, né? Eles tentam viver uma vida normal, adotando novas identidades a cada década. Eles mudam de nome, mudam de aparência e muitas vezes de país também. Isso é bem retratado no filme chamado, se eu não me engano, Adeline, né? A incrível história de Adeline Bowman. Quem não assistiu esse filme ainda assista, porque esse filme aí ele mostra como é que é a vida de um imortal biológico ali sem muita massagem. Eu acho até que a pessoa que fez, que produziu esse filme, ela deve ter tido acesso a esses vilarejos aí, o vilarejo em si, né? Porque ali é exatamente o que acontece com a galera que vive no vilarejo. Eles fazem exatamente aquilo, de tempos em tempos, mudam de nome, mudam de aparência, de cidade, de país, para não serem descobertos e não ter problemas com as autoridades, tá? Eles, inclusive, se disfarçam, usam tecnologia para apagar os vestígios do passado e viver como se fossem apenas mais uma pessoa comum, mesmo já tendo vivido séculos. Mas o peso de uma vida sem fim é algo que não pode ser ignorado, tá? O pessoal nunca se questiona sobre isso. Os imortais, pessoal, eles são forçados a viver em constante solidão. Eles nunca podem ter uma família duradoura, pois a morte é inevitável, né, de seus entes queridos. E isso seria um lembrete constante de que eles, né, perderam e que eles não vão padecer sobre isso. Eles são observadores do tempo, mas nunca se envolvem profundamente. O vínculo humano com o qual eles uma vez sonharam se desfaz completamente, né, a cada década. E o que acontece quando eles começam a ficar cansados de se esconder? Né, o pessoal pergunta isso. Bom, alguns tentam abandonar o vilarejo e viver de maneira mais aberta, longe do segredo e da solidão. Mas abandonar o vilarejo não é simples, tá? Vocês vão entender isso. Eles não podem simplesmente sair e recomeçar.
o Elixir os prende, os obriga a voltar, ou então os apaga, tá? Eles têm esse laço, esse vínculo entre eles. E assim, os imortais continuam sua jornada, um ciclo interminável de mudança, solidão e também observação. Mas existe um custo para essa vida eterna e os imortais sabem disso melhor do que ninguém. Agora eu vou falar para vocês sobre o preço, tá? O preço da imortalidade que muita gente desconhece. A imortalidade, pessoal, pode ser vista como uma bênção, mas poucos sabem o preço real de uma vida sem fim. O que acontece quando o tempo perde seu significado? Quando você assiste a todos ao seu redor envelhecendo e morrendo, enquanto você permanece jovem, mas vazio por dentro. O preço da imortalidade não é apenas físico, mas principalmente psicológico. Guardem bem isso. A mente humana ela não foi feita para suportar a eternidade, por isso que muita gente se mata, o pessoal fica louco, porque a mente não aguenta o tranco, tá? Alguns imortais são incapazes de lidar com os efeitos psicológicos dessa existência interminável. Eles começam a perder a razão. A mente humana, que foi programada para envelhecer e morrer, não suporta o peso da eternidade. E aqueles que sucumbem a esse destino acabam se tornando algo diferente. Algo que não pode mais ser chamado de humano, por assim dizer. Com o tempo, os imortais eles descobrem que a verdadeira maldição da vida eterna não é o corpo, mas sim a mente, tá? Por isso que é importante você estar sempre fazendo uma limpeza mental, caso você pense em buscar por isso. A capacidade de amar, de sentir e de se conectar com os outros seres humanos é corroída pelo passar dos séculos e você se torna oco, de fato oco. Enfim, o que é que a gente pode concluir de toda essa situação, desse mistério envolvendo a imortalidade biológica? Os imortais eles permanecem entre nós, invisíveis, como sombras que observam e são observados. O segredo do vilarejo dos imortais permanece intacto até os dias de hoje, mas em cada nova geração, o fardo dessa vida eterna torna-se mais difícil de carregar. E quem sabe, talvez um dia, você que está me assistindo aí, cruze o caminho de um imortal e nunca descubra quem ele realmente é. Mas se isso acontecer, lembre-se, o maior segredo desses seres não está em sua aparência, mas na dor que eles carregam por dentro. Enfim, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, comentar, de se inscrever para mais vídeos como esse, né? E enfim, como eu sempre digo aqui nesse canal, já virou até marca registrada. O sobrenatural é para todos, pessoal, mas nem todos são para o sobrenatural. Desejo aí uma boa noite para vocês, é como sempre um prazer estar aqui. Fiquem todos na paz e até breve, meus pequenos.